Olá pessoal, eu estou de volta com mais um vídeo falando sobre a nossa igreja. E hoje, de um modo muito especial, quero falar sobre as comunidades eclesiais missionárias. Você sabe o que são as comunidades eclesiais missionárias? Sabe por que a igreja quer que hoje nossas paróquias estejam configuradas em comunidades eclesiais missionárias? Se você não sabe e quer saber, fique nesse vídeo até o final. Antes de falar dessas comunidades, eu convido você que passa por esse canal e ainda não é inscrito nele a se inscrever, venha fazer parte, você vai ser muito bem-vindo. E não esquece também de compartilhar esse e outros vídeos com os seus contatos. Vamos lá então sobre as comunidades eclesiais missionárias. A igreja no Brasil, desde as diretrizes de 2019 vem pedindo para que nossas paróquias se transformem em comunidades eclesiais missionárias. Comunidades eclesiais missionárias são pequenas comunidades, são células vivas da igreja com o intuito de ser mais igreja missionária, por isso o nome Comunidades Eclesiais Missionárias. Então, nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre isso. Bom, eu vou falar primeiramente o que são as comunidades eclesiais missionárias e no decorrer da minha exposição, que vai ser breve, eu vou também trazer algumas nuances, orientações, caminhos, apontamento de caminhos para essas comunidades e dizer o porquê que a igreja quer hoje, pede hoje que ela seja uma igreja de comunidades missionárias. Bom, primeira coisa, as comunidades eclesiais missionárias são pequenos grupos. Quando eu digo pequenos, são grupos de pessoas, no máximo 15, 10 a 15 pessoas, até menos que isso, que se encontram periodicamente em determinados locais para celebrar, para refletir, para se organizar como igreja, para agir. Essas comunidades têm a finalidade de ser igrejas em pequenas frações. Eu diria a igreja doméstica, a igreja que volta para as casas. Se nós pegarmos as primeiras comunidades cristãs, antes da instituição da Igreja Católica, ou de qualquer outra igreja, porque a Igreja Católica foi a primeira, mas antes da Igreja Católica ser Igreja Católica, estar estruturada como igreja, os discípulos, logo após o evento Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus, começaram a se organizar em pequenas comunidades, nas casas, em lugares públicos, em pequenos espaços. E ali nascia a igreja, que nós chamamos hoje igreja doméstica, porque não era uma igreja instituição oficial, era uma igreja onde 2 ou mais estavam reunidos em nome de Jesus, e Jesus estava ali, no meio deles. Essas comunidades são relatadas, sobretudo, no livro dos Atos dos Apóstolos. Inclusive, Maria, a mãe de Jesus, participou dessas comunidades logo após a paixão, morte e ressurreição do seu filho. No livro dos Atos dos Apóstolos nós temos uma passagem que diz que estava lá Maria, os discípulos, outras mulheres e Maria, a mãe de Jesus. Então ela estava presente também nessas comunidades. Hoje a igreja quer voltar a um estilo de comunidades, para poder ser mais igreja e igreja missionária, que alcance as pessoas. Então, os grupos, ou seja, esses grupos devem ser comunidades, eles se encontram com um roteiro. Esse roteiro é um roteiro organizado pela diocese, pela paróquia, para poder se guiarem por esse roteiro, né? Porque se você se encontrar também sem nenhum roteiro, não tem rumo, né? Perde-se a essência. Então, as dioceses se encarregam de organizar os roteiros, de acordo com a orientação da igreja no Brasil, com as diretrizes da igreja no Brasil, organizam roteiros. Esses roteiros podem variar de acordo com dioceses,
mas eles têm a mesma orientação que pedem as diretrizes da igreja. Então ele varia de acordo com a realidade. Ele pode ser feito pela diocese, pode ser feito pela paróquia, e aí esses grupos que vão se tornar comunidades se encontram periodicamente guiados por um roteiro. Os roteiros costumam seguir os passos da Lécio Divina. A Lécio Divina é aquele passo, aquele método de oração em que você pega um texto bíblico e ali você lê o texto, reflete o texto, reza o texto, medita o texto, e esse texto te possibilita contemplar não só a realidade que você vive, mas contemplar o próprio Deus presente no texto que te diz algo. Então, os roteiros preparados pelas dioceses e paróquias são textos que seguem a metodologia da Lécio Divina e também a metodologia adotada pela igreja, o ver, julgar e agir. Os objetivos das comunidades eclesiais missionárias são vários. Dentre eles, despertar a consciência de igreja e de igreja que é comunidade. Porque se a igreja não for comunidade, ela perde a sua característica arquetípica, primordial, essencial, lá das primeiras comunidades cristãs. A igreja precisa ser essencialmente comunidade. E a gente sabe que com o passar dos anos, com a hierarquização da igreja, com a institucionalização da igreja, ela foi se perdendo no aspecto de comunidade, acabou virando quase que como uma empresa cheia de burocracias, e isso faz com que as pessoas vão ficando distanciadas. Muitos a igreja não alcança por causa das suas burocracias. E aí o Papa Francisco vai pedir para nós desburocratizarmos mais a nossa igreja, para ela ser acessível, para ela ser inclusiva, para alcançar as pessoas, os afastados, os distanciados, os que nunca se aproximaram da igreja, que só recebeu o batismo, depois não voltou mais para a igreja. Nós temos um contingente gigantesco de pessoas nessas condições e que precisam ser alcançadas. O campo de evangelização da igreja é muito grande. Então, diante desse quadro que a igreja vem enfrentando nos últimos 50 anos, podemos dizer, a longo, mais que isso até, é preciso, então, uma guinada nessa característica. E aí a igreja viu a possibilidade de retornar às comunidades, primeiras comunidades cristãs, e beber naquela fonte. E aí, então, as comunidades eclesiais missionárias, elas são baseadas, fundamentadas, inspiradas nas primeiras comunidades cristãs que não tinham burocracia nenhuma. Então, nesse sentido, um dos objetivos das comunidades eclesiais missionárias é despertar a consciência de igreja comunidade, o que vem se perdendo, porque boa parte dos católicos não tem consciência de comunidade, da igreja como comunidade. Comunidade é eu me preocupar com o outro, no bom sentido, é eu ser solidário, ajudar o outro, e isso é muito importante. Nós vemos aí proliferando, podemos dizer, um estilo de igreja muito ensimesmada, onde cada um pensa em si, não pensa no outro, não tem vida de comunidade, é vertical, ou seja, é eu e Deus, o horizontal, a comunidade, o outro acaba ficando esquecido. Então, nesse sentido. Depois também, como eu já disse, alcançar os afastados. Como eu disse, tem um contingente gigante, enorme, de pessoas afastadas, distanciadas e que nunca se aproximaram. As pequenas comunidades missionárias, eclesiais missionárias, elas têm essa possibilidade de alcançar essas pessoas. E depois, o outro objetivo é fortalecer a igreja como igreja missionária em estado permanente de missão. Não é uma igreja que vai ser missionária só na semana missionária, só no mês missionário, só em alguma ocasião missionária, mas é uma igreja que é missionária full time, o tempo todo, que ela seja missionária em todo momento e não apenas em algumas ocasiões. Porque quem é missionário em apenas algumas ocasiões não é missionário.
Missionário é aquele que é missionário todos os dias, todas as horas, em todos os momentos. A sua postura é missionária. E as comunidades eclesiais missionárias visam alcançar essa consciência nas pessoas, atingir essa consciência. Depois, com relação às periodicidades, a periodicidade dos encontros dessas comunidades. Isso aí vai variar de acordo com cada realidade. Pode ser semanal, pode ser quinzenal, pode ser mensal. Não pode ser muito longo o espaço de tempo entre um encontro e outro, porque se perde a essência. O ideal seria que fosse semanal, que toda semana essas comunidades se encontrassem, as pessoas, membros dessas comunidades se encontrassem com um determinado roteiro para celebrar, refletir, se organizar, agir como igreja. É isso que vai alimentar a consciência missionária. E o local, geralmente, o mais comum é que seja nas famílias, né? As comunidades primeiras cristãs, as primeiras comunidades cristãs se encontravam nas famílias, sobretudo. Mas não é só nas famílias. Dentro das casas, existem outras possibilidades também, outros locais. Pode ser numa capela, pode ser em uma outra instituição, como uma creche, um asilo, uma escola, pode ser nos centros comunitários, pode ser ao ar livre, embaixo de uma árvore. Esses grupos, aonde esses grupos quiserem se encontrar, desde que seja sistemático, periódico, com um roteiro, com a consciência de comunidade, esses grupos podem se encontrar em qualquer lugar. Isso também é uma característica muito importante das comunidades eclesiais missionárias. O que não pode é ser burocrática, porque aí, se virar uma igreja burocrática, perde o sentido. Então, é para não ter burocracias. Isso é muito importante. Se estiver burocratizando, ela já está institucionalizando e ela já vai excluir pessoas. Então, não pode ser comunidades burocráticas. Elas devem ser instâncias de acolhimento, de inclusão na igreja. Essa característica não pode faltar nas comunidades eclesiais missionárias. Isso é que vai fazer a diferença de uma igreja tradicional, desses grandes templos que lotam, mas que ali muitas pessoas ficam de fora. Você vê a igreja cheia, mas aquela igreja cheia que você vê numa missa, são pessoas selecionadas, são pessoas que estão em dia com tudo, são pessoas perfeitas ou que se julgam perfeitas. Nas comunidades eclesiais missionárias não pode ter essa característica. Tem que incluir todas as pessoas, casados, não casados, pessoas que vivem basta querer, né? Basta querer. Quais são os excluídos que hoje a igreja não atende? Então, esses excluídos devem estar também nessas comunidades eclesiais missionárias, porque eles também são filhos de Deus, eles também são igreja e precisam ser contemplados. Aqueles que têm mentalidades de exclusão não vão entender, não vão gostar desse modelo de igreja, porque os pecadores estão presentes junto com os santos. Só que lembre-se, Jesus veio para os pecadores. Quando ele acolheu o pecador como cobrador de impostos, leprosos, prostitutas, ele acolheu para incluir. E é esse o objetivo das comunidades eclesiais missionárias. Nada de exclusão, nada de dizer, você não pode fazer isso. Pode e deve, e essas pessoas devem ser prioridades nas comunidades eclesiais missionárias. Então, elas precisam ser comunidades de acolhida, inclusivas. Depois, não precisa ter a presença do padre, até porque, obviamente, não seria possível. Se numa paróquia tem 300 comunidades eclesiais missionárias, como é que o padre vai estar presente em todas? O padre vai estar lá na igreja celebrando a missa, e aí essas comunidades vão se encontrar, e num dado momento elas vão para a missa.
dominical, as missas que acontecem lá na igreja matriz ou nas capelas com característica de comunidades, mas nesses grupos que são comunidades eclesiais missionárias não precisa a presença do padre, ali basta um líder que vá acompanhar, acolher, dirigir os encontros, esse é o mais importante. Então não fique cobrando missa, porque o padre não veio no nosso grupo, na nossa comunidade. É uma comunidade que dá protagonismo ao leigo, que rompe com o clericalismo e seja uma igreja de pessoas unidas em torno de Cristo, com o ideal missionário, católico, isso é que é importante. Depois, vivem com mais intensidade os momentos fortes da vida da igreja, como, por exemplo, nos momentos como Quaresma, Natal, Festa do Padroeiro, Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, Semana da Família, que são momentos fortes da vida da igreja. Essas comunidades devem viver intensamente esses momentos com os roteiros que a igreja propõe para celebrações, mas também junto com os roteiros próprios das comunidades eclesiais missionárias. Elas devem funcionar como células vivas da igreja. Ali onde tem essa célula, está presente a Igreja Católica Apostólica Romana, de pessoas católicas vivendo a igreja no seu espaço doméstico, naquele pequeno grupo que é uma comunidade. Contribui na missão de evangelização na vida paroquial. Outra finalidade, outra característica é que são comunidades, células muito unidas nesse corpo que é a paróquia, formando o grande corpo que é a igreja particular e a igreja particular formando o grande corpo, que é a igreja universal. Então nós vamos ter ali células como num corpo, compondo ali essa vida desse corpo. E ela pode se encontrar por grupos de afinidades. Isso também é outra característica muito importante das comunidades eclesiais missionárias, que elas não precisam se encontrar como nos modelos tradicionais de comunidades. Elas podem se encontrar por afinidades, por identificação, como por exemplo, tem movimentos na paróquia. Movimento X. Aquele movimento pode ser membros daquele movimento que se encontra periodicamente. Se o movimento já tem encontros, círculos de reflexão, estes círculos de reflexão devem se tornar uma célula, uma comunidade eclesial missionária e usar nos seus encontros, além daquilo que o movimento propõe, também o roteiro da comunidade eclesial missionária. Ele vai ser uma comunidade eclesial missionária dentro daquele movimento. Por exemplo, pode se encontrar por idade. Pode ser grupos de adolescentes formando uma comunidade eclesial missionária. Pode ser grupo de jovens formando uma comunidade eclesial missionária. Pode ser grupo de mulheres, pode ser grupo de homens, pode ser grupo de idosos, pode ser grupos de pessoas de meia idade, por classe social, não importa a categoria, a condição, basta que haja uma identificação e, como igreja, se encontrar ali como comunidade. Isso é muito valioso. Você pode ampliar esse leque de identidades que se encontram dentro das comunidades eclesiais missionárias. Então, essas são algumas características do que são as comunidades eclesiais missionárias, que pedem-nos as diretrizes gerais da ação evangelizadora da igreja no Brasil. As diretrizes apontam ali os caminhos para que as dioceses organizam dentro das suas instâncias como igreja particular, através das paróquias, essas comunidades. É um desafio muito grande, mas é algo muito bonito e muito importante para nós fortalecermos ainda mais a nossa igreja. E se você quiser saber mais sobre comunidades eclesiais missionárias, eu indico para vocês este subsídio aqui que eu preparei para essa finalidade e que foi publicado pela editora Santuário. Trata-se do livro Comunidades Eclesiais Missionárias, Manual de Implantação
de formação e atuação de líderes e demais participantes das comunidades eclesiais missionárias. Aqui você vai encontrar todas as orientações, desde o que são as comunidades eclesiais missionárias, como tê-las dentro da estrutura paroquial, como oferecer formação para os membros dessas comunidades, para que falem em uníssono, falem uma linguagem comum, e também roteiros, alguns roteiros, alguns próprios, temporários, e outros fixos que basta adaptar para essas comunidades. Então, se você quiser conhecer mais sobre as comunidades eclesiais missionárias, aqui está este subsídio indicado para isso. Você pode, se você é padre, você é pároco, você pode adquirir aí na sua comunidade, na sua paróquia, passar para os líderes das suas comunidades, por exemplo, os agentes de pastoral. A gente pode começar, se aí na sua comunidade não começaram ainda as comunidades eclesiais missionárias, você pode começar através dos agentes de pastoral que se encontram no Conselho de Pastoral, o CPP. Cada coordenador de pastoral pode ser um líder, que depois vai multiplicar em outras lideranças. E esse subsídio é fundamental para isso. Ele vai ensinar todos os passos básicos para depois as comunidades se deslancharem na sua ação missionária. Eu vou deixar aí embaixo o telefone e o site da Editora Santuário para aqueles que quiserem fazer o pedido. Se a diocese faz o pedido desse subsídio, o bispo faz o pedido em grande quantidade, a Editora Santuário faz um desconto significativo no preço do livro. Isso desde o começo, quando esse livro saiu há 1 ano e meio, 2 anos, já tinha esse propósito da Editora Santuário. Se o bispo pedir diretamente uma quantidade grande, eles fazem um desconto muito grande, muito significativo nesse subsídio do que comprar um livro avulso. Então, você pode comprá-lo avulso, pode comprar pela paróquia uma quantidade, e se a diocese pede o livro, com certeza vai ter um desconto muito grande. Então, se você é bispo, está vendo esse vídeo, pode fazer o seu pedido, se ainda não pediu. Se você é padre, pode orientar o bispo da sua diocese a fazê-lo, e você vai ter aí um roteiro muito bom para as comunidades eclesiais missionárias. Esse é apenas um resumo. Aqui você vai encontrar passo a passo sobre essas comunidades. Por hoje é isso. Gostaria que você deixasse aí embaixo comentários sobre as comunidades eclesiais missionárias. Diga aí se na sua paróquia já tem as comunidades eclesiais missionárias. Diga se você está participando de uma comunidade eclesial missionária. E se está participando, como é que é? Diga também se você já tinha ouvido falar das comunidades eclesiais missionárias ou se essa é a primeira vez que você está ouvindo falar delas. É importante essas observações, aí serve também para a gente ir conhecendo como é que anda a nossa igreja por esse Brasil afora e até também em outros países, que eu sei que tem gente de Portugal, de Angola, que acompanham o meu canal. Mas como essa é uma orientação da igreja no Brasil, eu peço aí pessoal do Brasil que queira falar da sua realidade. Que Deus os abençoe. Até o nosso próximo vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se você quiser acompanhar no Instagram, é só você digitar lá @José Carlos Pereira725 e você pode se inscrever e acompanhar também minhas postagens lá no Instagram, que não são postagens pastorais, são só de mensagens edificantes para a nossa vida. Deus abençoe.